Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesse instante. Hoje nós vamos estudar as questões 704 a 710 do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, Meios ou Leis de Conservação. A lei de conservação existe e se estrutura em cima do instinto de conservação. Ele vigora entre todos os seres vivos, só que a lei de conservação, enquanto regendo a humanidade, ela agrega alguns elementos, porque o papel do instinto é guiar em sua plenitude os seres irracionais. Em relação aos animais, o instinto é um guia seguro e ele vigora em toda a sua plenitude. E o que a lei do instinto faz? Já que a lei de conservação se estrutura em cima dele. O instinto de conservação é um chamado à vida. Ele faz com que busquemos instintivamente preservar nossas vidas, fugirmos do perigo, buscar segurança e bem-estar. Isso é bom, natural, que tem a finalidade de fazer com que aquele ser, qualquer que seja do mundo animal, do mundo evolutivo, ele viva o máximo de tempo possível, que se cumpra a função que ele deve cumprir dentro do contexto em que ele está incluído na natureza. Então, em relação ao homem, por exemplo, um dos requisitos do instinto de conservação, porque existem vários, eu só vou dar um exemplo. Se você coloca a mão no fogo, instintivamente, você retira, porque você vai sentir dor. Por isso que você tira. E é para que você preserve a vida. E para que também não vamos nos machucar. Então, o instinto de conservação, ele tem uma finalidade útil, uma finalidade providencial, de preservar a vida, para que o progresso se faça. O único problema do instinto de conservação é quando ele cresce demais, quando ele extrapola um certo limite. Ele deixa de ser bom, ele se degenera em egoísmo. Então, por quê? Na vida animal, a competição pela vida faz com que o ser cumpra todo o seu papel. Se nós possamos pensarmos no contexto da vida animal, esse contexto de predadores e de presas, o predador ele tem a finalidade de regular a quantidade de seres que existem ali naquela natureza, para que a natureza não se deprede. Ele controla a população dos que estão abaixo da cadeia alimentar. Então, esse processo que ele busca caçá-los, ele desenvolve o rudimento da encarnação e tem a finalidade de promover o progresso individual e coletivo. Então, o ser encarna e nesse processo de viver, ele vai desenvolver a sua inteligência e a sua moralidade. Inteligência pela luta da vida do dia a dia. Precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter habilidades e ele vai conquistar um espaço no seu local de trabalho. Ele vai se manter neste trabalho. Então, tem a competição inerente à vida. Isso faz com que a inteligência seja desenvolvida. Os vários percalços que existam. Isto é um chamamento que o indivíduo desenvolva o seu potencial. E, ao mesmo tempo, na vida de relação, desenvolva o lado moral. Porque pela convivência que nós crescemos moralmente. Desenvolvemos a paciência, a tolerância, a abnegação. Somos convidados sempre aos papéis de pai, de filho, de irmão, de colega de trabalho. Isso é o chamado que nós olhamos para o lado e que nós vamos controlando alguma coisa em nós para conseguirmos que a vida se estruture de alguma forma,
mais harmoniosa possível. Então, o homem também deve agir como agente da providência. Então, tem o progresso individual e o progresso coletivo. Enquanto eu busco os meus interesses, enquanto eu estou estudando para ser um bom profissional, eu estou ajudando o contexto em que estou vivendo. Por exemplo, alguém que estuda muito para ser um neurocirurgião. Ele está desenvolvendo o seu intelecto. Mas ao mesmo tempo, a sociedade vai beneficiar da presença de um elemento tão preparado e tão estudioso. E o que a lei de conservação, nesse processo de buscar o bem-estar, ela faz com que a criatura se preserve de experiências desgastantes para que atinja seu objetivo e viva o máximo de bem possível. Até porque, considerando que a vida humana ela é um precioso investimento, antes de qualquer homem ou mulher reencarnar, recebe, digamos assim, um patrimônio de vida. São fluidos vitais, são energias suficientes, fluidos animalizados, fluidos magnéticos, para que o nosso corpo resista a um determinado número de anos. Então, foi programada uma encarnação para 60 anos. Você renasce com uma cota de energia vital para viver esses anos. E a sua programação é viver esses 60 anos e fazer tudo o que você conseguiu fazer no plano espiritual. E a respeito disso, tem no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a figura que se chama de completista. E o que seria completista? É alguém que esteve na Terra, utilizou com sabedoria a sua energia vital, viveu todo o tempo que precisava e fez tudo o que planejou. Não é só viver bastante, é viver bem e tranquilo, e também trabalhar e aproveitar as oportunidades, todas elas, que aparecem. Então, a lei de conservação, com esse aspecto de instinto, de busca e de bem-estar, ele é um misto de instinto, de razão, funcionando para dar elementos para as pessoas cumprirem tudo o que prometeu. E se utilize ao máximo a experiência da Terra. A pessoa que prometeu no plano espiritual, antes de reencarnar, certo? A essência de conservação é que dessa lei surge um dever e direito de buscar o bem-estar. E de buscar de ser feliz. E o desejo, e esse desejo é natural, é bom no ser humano. Então, as dificuldades e os desafios e os problemas, eles são desafios que devem ser vencidos, certo? Então, a criatura precisa ter um apetite de vida. Não é bom a pessoa ser um derrotado, um ser inconformado, que reclama de tudo, Por exemplo, nasci em uma família pobre, minha vida é difícil, eu tenho enfermidades, eu estou enfadado ao sucesso, sempre reclamando, eu não sou feliz, eu não tenho amor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, são provas, são desafios. Eu tenho que ter sangue no olho e buscar o meu interesse de fazer projetos, de sonhar, de ter a coragem de me lançar nisso. Deus, ele quer a felicidade do homem. Então, há um propósito nessas dificuldades que permeiam a vida humana. São um convite à transcendência que nós assumimos e que nós possamos fazer por nós mesmos e assumimos a nossa responsabilidade. Pense no sonho de ser feliz e se você quer viver com mais conforto
e lance nisso com os recursos e a dignidade. Mas saiba que a responsabilidade pelo seu bem-estar e da sua família, isso é algo bom e é uma responsabilidade sua, não é de mais ninguém. Lute pela sua felicidade e busque. E o que se extrai disso é que não há vantagem nenhuma em privações e sofrimento voluntários. Deus quer o bem de todos os seus filhos. Ele não se agrada que você sofra, que faça penitência. Como exemplo, vou ficar em jejum toda sexta-feira durante um certo tempo, determinada época, ou vou ficar sem dormir, como fazer vigília, fazer penitências para ver se eu agrado a Deus. O Pai não se agrada desses sacrifícios. Qual pai vai se agradar com o sofrimento de seu filho? As dificuldades, elas vêm naturalmente na vida das pessoas e o papel é superar e buscar ser feliz. Outra coisa que se extrai dessa lei, conforme está muito clara em Kardec, é que não existe alimentos puros e alimentos impuros, que o homem deve guiar a sua alimentação no sentido que seja bom para preservar a saúde do seu corpo. Não existe uma saúde específica de se privar de determinado alimento e se achar que eu sou superior porque eu não como carne ou porque eu me abstenho de determinada coisa, certo? Eu tenho o dever de buscar a felicidade, o direito de preservar as forças do meu corpo. Então, fumo, álcool, bebida, droga, alguns passatempos desequilibrantes, esportes radicais que expõem a saúde do meu corpo, eles são algo que se joga contra a nossa felicidade. É bom se abster nisso. Porque estamos lidando com o patrimônio de vida. Na questão 712 do Livro dos Espíritos, diz que o uso dos bens na terra é propositalmente prazeroso. É gostoso comer, né? É gostoso dormir, uma delícia. Essas questões referentes ao corpo, elas são boas mesmo, de uma forma natural, porque isso instiga o homem que se cumpra sua função no mundo. Porque comer só para a manutenção de seu corpo, talvez muita gente não se esforçasse muito. O prazer embutido e tudo que se refere à vida na terra tem certo prazer. Isso instiga a criatura que ela cumpra o seu papel, que ela busque o seu sonho e faça suas conquistas e, ao mesmo tempo, isso tenta ter o seu papel e expor o homem à tentação. E essa tentação visa a desenvolver a razão para que ele perceba o limite entre o uso e o abuso. Então, nós temos o que seria a tentação. Por exemplo, a tentação de repousarmos demais, de ter um corpo em si mesmo, digamos, virar um narcisista, alguém que viva para o seu corpo, fazer inúmeras plásticas, por exemplo, cuidar somente de si, ou senão também o egoísmo, de só cuidar de mim, né? Que só a minha família é importante. Então, eu faço de tudo para que eu possa me dar bem. Independentemente disso, que isso cause dor, de prejuízo do outro. Então, essa coisa de eu discernir até onde eu devo ir, sem prejudicar o meu corpo, discernir no momento da tentação. Comer é gostoso, mas se eu comer demais, vai me fazer mal. Isso é o papel da razão que se desenvolve
de eu perceber entre o uso e o abuso. Então, tem um aspecto muito grande de racionalidade, de eu me tornar senhora dos meus apetites. E é gostoso, mas há um limite, e eu preciso entender esse limite. E esse limite lida praticamente com as necessidades e com a saciedade, e que realmente eu preciso. E a partir de que momento aquilo é um exagero e eu posso repartir com os outros. Eu posso ser fraterno, não preciso comer tanto, tenho que ter o discernimento do que é bom e que eu faça para mim na busca da minha felicidade. E que eu faça entender que tem um outro do meu lado que quer ser feliz também. Se eu abuso ou se eu pego tudo para mim e se eu uso demais, além de eu me prejudicar, eu faço com que falte para mim e também falte para os outros. E assim a humanidade também sentirá falta daquilo que foi usado em excesso. E assim, queridos irmãos, que esta lição possamos tirar um proveito e levar no nosso dia a dia para a nossa caminhada da evolução. E assim agradecemos a todos por estar me ouvindo e que possamos estar juntos aqui na próxima semana. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e muito obrigada.